a mesma forma que o Iago Saito, nosso amigo flamenguista aqui, que está toda a live está aqui com a gente aqui, debatendo de forma respeitosa, né? Aqui contribuindo bastante para a nossa live. E aqui ele já vem com uma pergunta interessante aqui, ó. O que achou dos comentários do narrador para o Lucas Oliveira? Ali no final, eu tive a sensação de que ele passou do ponto. Então, Iago, vamos lá. Esse narrador que narrou o jogo do Vasco, ele é um jornalista que ele, desde o dia 7 de novembro de 2020, ele tá interferindo de forma direta no ambiente interno do Vasco, né? Eu não sei se ele é vascaíno, se não é. Só que o ambiente do Vasco é muito ruim, é um ambiente fraturado, né? E qualquer intervenção, né, seja indireta ou direta, você promove tem alguma consequência disso. Então, esse referido jornalista, né, ele está desde o dia 7 de novembro interferindo de forma indireta nesse ambiente do Vasco através da rede social dele lá no Twitter, né? Sempre fazendo pontuações, né, a favor da atual gestão, né? Até aí não tem problema nenhum. Se o perfil dele é particular, né, se o perfil dele é particular, é de responsabilidade dele, as opiniões dele, né? Então ele tem todo o direito de ter a opinião. Acredito eu que o comportamento de um jornalista sério não deveria ser esse. Deveria ser o que está previsto no Código de Ética da Profissão. E no Código de Ética da Profissão não tá previsto esse tipo de comportamento, né? Então, o que acontece? Só que a grande questão é, essa galera influencia a massa. Tudo que é dito na transmissão influencia diretamente ou indiretamente quem está assistindo o jogo, né? Então, eu sigo na mesma linha de ação que você teve, né? Passou do ponto, na minha humilde opinião. O que fez foi um absurdo, porque induziu a massa a chincalhar o jogador. Não é à toa que está acontecendo isso, né? Fizeram os vídeos dos piores momentos do jogador, né? Isso foi difundido nas redes sociais, né? Só que a gente tem que lembrar o seguinte: essa geração atual é diferente da minha. Essa geração atual de jogador, né, é rede social. Então, eles têm acesso à rede social. Eles têm acesso a esse tipo de conteúdo, né? E o jogador não é cone. Por mais que o narrador talvez ache que o jogador é cone, o jogador não é cone. O jogador não é cone. Então, falta, às vezes, isso é uma coisa da sociedade brasileira, e o Vasco é reflexo da sociedade brasileira, falta, às vezes, né, uma coisa chamada empatia, né? O jogador ele não está ali querendo errar, né? É um jogador novo, de 21 anos de idade, né, que o Vasco fez uma aposta, aí você pode questionar. Ah, mas o jogador é muito ruim, é bom. A gente não vai entrar nesse mérito se o jogador é ruim ou é bom. A gente não vai entrar nesse mérito. Isso aí é outra discussão. A discussão é sobre o fato, né? O fato é que o narrador, a postura do narrador, influenciou a massa, né? O jogador ele tem acesso à rede social. Agora, vamos ter um pouco mais de empatia e se colocar no lugar do jogador. Tu imagina um garoto de 21 anos tendo a primeira oportunidade na vida num clube grande, ou seja, uma coisa que, dependendo da performance dele, pode mudar a vida dele de patamar, né? Numa situação de pressão, o time precisando da vitória, a torcida pressionando, desembarca do ônibus, nego xingando, nego pressionando, ou seja, a pressão é grande, né? Existe uma tensão. O jogador saiu do time pequeno, nunca passou por esse tipo de situação, ou seja, sai de A e vai para B, um salto abrupto na carreira. Será que isso influencia? Será que isso influencia? Né? Por exemplo, dentro de campo, no rendimento do jogador, já que o jogador não é cone, né? E o jogador tem sua questão psicológica, forte ou fraca, ele tem a questão psicológica. Será que isso não influencia no rendimento do jogador? Né? Isso influencia. Aí eu trago um outro ponto para reflexão. Por que no Vasco jogadores chegam, não conseguem render e saem do Vasco, vai para outros clubes, conseguem render de imediato? Será que o ambiente influencia no rendimento? Né? Quer ver um exemplo disso? O jogador Pikachu estava 5 anos no Vasco, né? O jogador que teve uma queda abrupta de rendimento no Vasco,
com o passar dos anos, teve uns 3 anos bons, depois veio em queda bruta. Por quê? Porque o jogador estava desanimado. Porque o ambiente é muito ruim do Vasco. Né? Sendo que no último ano dele de Vasco praticamente não rendeu, foi um rendimento muito, muito abaixo do esperado dele. E a partir do momento que ele sai desse ambiente ruim e se insere num outro clube, num ambiente totalmente diferente, olha a produtividade dele. Ó. Né? Então, será que esse tipo de comportamento do jornalista influencia no ambiente? A piorar o ambiente? Ou a melhorar também, porque são dois polos? Será que influencia? Aí nós vamos para uma outra questão que você vai entender, Iago, e os nossos amigos que estão nos assistindo aqui vão entender. Né? Tudo passa pelo perfil da abordagem na questão da jogada, da atuação do jogador. Por exemplo, o Lucas Oliveira ele foi colocado em campo aberto pela esquerda com uma função específica, um contra um, que é a característica que ele tem. Demonstrou isso no Bangu, que a gente fez o vídeo de análise dele aqui, né, e mostramos claramente isso. 1 contra 1 em espaço curto. Né? É uma característica que ele tem. E ele foi colocado em campo pelo lado esquerdo justamente para ir para 1 contra 1. Né? À toa que o treinador orientou ele a ir para 1 contra 1. Aí ele vai, tenta, erra a primeira. Né? Vai, tenta, erra a segunda. Vai, tenta, erra a terceira. E nisso começa o narrador a chincalhar o jogador. Né? Das duas posturas. Ou o jogador está errando, sabe que está errando e vai para o perfil de segurança. Qual o perfil de segurança? No caso específico do Lucas Oliveira. Se eu estou aberto pela ponta, com o objetivo de ir para 1 contra 1, não está dando certo, o que eu faço? Giro o corpo e toco para trás. É a jogada de segurança. Já que você perdeu a confiança no 1 contra 1 no drible, gira o corpo e toca para trás. Faz o simples. Ele poderia ter feito isso. Aí que vem o X da questão. O jogador fez isso? Não fez. Né? Ele mesmo errando, ele continuou tentando. Um jogador que veio do Bangu. Né? Tem jogador muito mais tarimbado, que passou pelo Vasco recentemente, né? No mesmo tipo de situação, ele pegava a bola e tocava para trás. Exemplo, Morato. Né? Então, será que não dá para, de situação negativa, tirar ponto positivo? Por exemplo, ponto positivo, a personalidade do jogador, que mesmo errando, mesmo sendo vaiado, né? Mesmo errando, ele não se furtou de tentar as jogadas. Bem ou mal, são outros 500. Mas tentou. Né? Agora, por que o perfil de abordagem do jornalista poderia ter sido totalmente diferente? Né? Poderia chegar e chamar, já que tem um comentarista lá, que geralmente é um jogador, tipo, não sei, acho que era o Paulo Nunes, se eu não me engano. Né? Chega assim, ele errou a terceira. Ô, Paulo, nessas situações, né, que o jogador começa a errar demais, né, ele começa a perder a confiança. Será que isso influencia para ele estar errando mais? Né? O que ele tem que fazer? O que o jogador geralmente costuma fazer nesse momento de perda de confiança? Olha só, que seria uma abordagem muito mais construtiva e muito mais produtiva para o público que estava assistindo. Chamar o comentarista para o debate e fazer da atuação do jogador um estudo de caso e jogar para o comentarista esportivo, os comentaristas, né? Tanto o jogador quanto o Lédio Carmona, que estava na situação ali. Né? Com isso, você pega o fato, o jogador está errando demais. Né? E estuda ali rapidinho o caso com os seus comentaristas, ao invés de ficar fazendo gracinha e induzindo a massa contra o jogador. Né? Então, na minha humilde opinião, passou do ponto, sim. Né? É um jornalista que, como eu falei para você, vem intervindo no ambiente do Vasco internamente, né? Que, no meu ponto de vista, aí é o público que tem que julgar, aí é a opinião minha. Né? Para mim, não tem credibilidade, né? À toa que eu ponho no mudo, né? Quando ele narra, eu ponho no mudo porque eu não aceito esse tipo de comportamento. Né? Para mim, o cara tem que ser imparcial. Ele não está ali para fazer julgamento, ele está ali para dar notícia. Ah, não, eu vou dar minha opinião. Tudo bem, dá opinião, mas de forma respeitosa. Até porque tem muitos seguidores, influencia muita gente. Né? Então você poderia criticar o jogador fazendo uma abordagem totalmente diferente do que fez gracinha, né? E aí está o jogador hoje sendo achincalhado. Será que isso vai influenciar?
no psicológico do jogador para a próxima partida. Aí, se influenciar, o jogador rende menos. Jogador rendendo menos, né? Ele deixa de contribuir para o rendimento coletivo. Deixando de contribuir para o rendimento coletivo, os resultados não vêm. Quem sofre? O torcedor. Né? Então, esse tipo de comportamento não aprovei, não. Não aprovei, não, mas é aquilo. Vindo de quem vem e pelo comportamento que está tendo desde o dia 7 de novembro, eu não esperava coisa diferente.